Se você veio da periferia ou ainda está na periferia, mas quer ascender socialmente, ganhar dinheiro, eventualmente sair daí, morar num bairro melhor, depois tirar sua família daí, esse vídeo é para você, porque eu passei por essa realidade. Eu nasci na periferia, cresci e hoje saí daqui do Recife, fui para São Paulo, construí uma empresa eh, relativamente bem sucedida em São Paulo, voltei para o Nordeste e tenho algumas lições para trazer para você, né? Eu fiz esse caminho e me deparei ao longo do tempo tanto com o desafio de sair primeiro da realidade em que eu me encontrava e depois me inserir numa realidade completamente oposta. O primeiro lugar em que eu pisei lá em São Paulo foi na Faria Lima, coração financeiro do Brasil, e vocês devem imaginar o estereótipo de pessoas que viviam ali, que eram completamente diferentes de mim, né? Vocês me veem aqui, pô, um cara branquinho e tudo mais, mas ó, um sarará aqui, com o dente torto, essa realidade. Eu vim dessa realidade e me deparo lá com várias dificuldades também para me inserir nesse meio e conseguir, de certa forma, alguma relevância financeira ou social. Pois bem, separei algumas lições aqui para você que ainda está nesse processo. São lições pessoais minhas, que partem da minha própria experiência. Obviamente que não vai ser a mesma coisa para todo mundo, mas eu espero que os ajude. Beleza, em primeiro lugar, o que vocês precisam entender é aquela pirâmide que sempre vemos, né, como a base da sociedade, de fato é a melhor analogia para a gente começar a pensar no nosso crescimento. Porque hoje, se você está na periferia sem condição financeira, você está de fato na base daquela pirâmide e para subir você precisa ter dois movimentos. Esses são os dois movimentos que vão meio que guiar aqui a nossa conversa, né? Primeiro, o movimento de crescer a si mesmo, você fazer o efeito de subir, né, naquela pirâmide, o esforço de subir na pirâmide, e depois o esforço de entrar no ambiente. Você vai chegar numa nova fase da pirâmide, no meio, nesse caso, e você precisa se inserir ali. Não só subir, mas se inserir, fazer parte daquele ambiente. Então são duas conversas aqui. Primeiro, como você melhora a si mesmo, e depois, como você entra no ambiente. E, novamente, eu falo com propriedade porque para mim foi um grande desafio chegar em São Paulo, entrar numa empresa que já tinha seus 180, 200 funcionários, sendo talvez a única pessoa, uma das únicas pessoas que não tinham diploma, não faziam, não sabiam inglês, não tinham ido nunca para nenhum lugar. Quase que todos os meus colegas já tinham feito algum intercâmbio, ou pelo menos viajaram em algum lugar do Brasil. Eu não, no máximo eu fui para Paraíba aqui do lado, a trabalho. Então foi uma realidade difícil e me inserir ali foi difícil. Eu ia para restaurante com as pessoas, tinha dinheiro para ir para bom restaurante, graças a Deus. Eu não fazia ideia de que prato que estava ali vindo para minha mesa. O pessoal falava, não, tem isso, tem aquilo. Eu só sabia que existia carne assada guisada, galinha assada guisada e pronto. Não fazia ideia de que existiam outros tipos de carne, como que se chamava, enfim. Então foi um desafio entrar nesse ambiente e um desafio ainda maior foi chegar nesse ambiente. Então eu queria passar por essas lições com vocês. Outro vídeo, o anterior a esse, eu comento um pouco da minha história, então caso você queira conhecer, tem aqui no card. Pois bem, primeira lição, se você está na periferia, se você quer crescer na sua vida, você primeiro precisa entender que ninguém vai te salvar. Esse é o primeiro ponto, né? Quando a gente pensa em crescer estando na periferia, quais são as opções que nos surgem? Em geral, ou crime, mas aqui eu estou supondo que você nem tem essa opção em mente, obviamente, ou concurso público, ou estudo, que é um problema porque o estudo por si só já é desafiador você entrar no mercado de trabalho a partir dele. Hoje, tendo esse relativo sucesso, eu olho para os meus colegas no passado e percebo que muitos ficaram para trás. Os melhores alunos, os mais disciplinados, tanto na escola quanto na faculdade, hoje simplesmente não conseguiram ser valorizados porque simplesmente colocaram todas as suas energias no estudo, né? E o estudo sim abre portas, mas não é suficiente, vocês vão entender. Mas é uma perspectiva que a gente tem. Ou a política. Entrar na política como um vereador, ou ajudar algum vereador, ou prefeito, e começar a ganhar dinheiro, ganhar cargo a partir daí. São essas únicas perspectivas em geral que nos são apresentadas, né? Quando temos perspectiva. Muitas vezes também não temos perspectiva dentro da periferia. Pois bem, se você tem algumas dessas perspectivas na sua vida, antes de tudo você precisa entender que ninguém vai te salvar, ninguém vai te estender a mão, você não vai ter nenhum tipo de auxílio, tá? Porque
Bem, com o estudo, você pode ser o mais disciplinado, você pode ter os melhores diplomas. Você vai perceber, quando for bater na porta do mercado de trabalho, que muitas das pessoas que estão lá dentro, na verdade, não foram, não chegaram lá, pelo menos aqui no Nordeste isso é muito verdade, não chegaram lá pela capacidade pessoal. Muitas vezes chegaram pela indicação, pelo QI, né, que o pessoal fala, quem indica. Então, alguém que estava lá trabalhava e puxou aquela pessoa para ali. Isso vai ser uma frustração que você terá. Concurso público, você até pode passar no concurso público, só que o tempo que você dedica estudando para o concurso é um tempo, você vai concordar comigo, improdutivo em termos de capacidade técnica. Vamos supor, você vai entrar num concurso que demande uma capacidade financeira ali para você, que é uma das formas, uma das capacidades que você precisa ter, dentre várias outras, para ser um bom profissional, um profissional bem-sucedido. Beleza, você vai aprender com o que você leu no texto, no que você decorou, e a sua memória foi capaz de decorar para passar na prova, mas você não vai conseguir chegar lá e desempenhar um bom trabalho só com essa experiência. Depois, entra a questão da política no próprio trabalho. Você pode até ter conseguido a vaga, mas você chega lá pela política, você não consegue alçar voos maiores. Você dedicou 5 anos da sua vida que não foram produtivos em termos de aprender a politicagem de uma empresa, a entender como que você cresce no mundo corporativo, e você chega lá e estagna, né? Então, enfim, de todas essas capacidades aqui que a gente, desculpa, todas essas possibilidades que a gente falou, em geral, você não vai ter nenhuma pessoa te auxiliando a dar certo, e muitas vezes é aí que a gente começa a se frustrar. Então, primeira coisa, ninguém vai te salvar se você não fizer nada por você mesmo. Não vai surgir, só se você tiver sorte, um padrinho, mas não vai surgir alguém querendo fazer o teu bem. Pelo contrário, para você ascender socialmente, você tem que a todo momento estar se provando. A todo momento mostrar que você merece aquele espaço que você está buscando construir. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, você nasceu no menos 100. Tá? Você não nasceu no zero, você nasceu no menos 100. Isso ficou muito claro para mim quando eu cheguei em São Paulo e percebi que, mesmo a pessoa que estava no mesmo nível que eu, dentro da hierarquia da empresa, aquela pessoa já tinha um repertório muito grande em detrimento do meu. Já tinha viajado, já conhecia várias culturas, já tinha estudado na escola, que o ensino era obviamente muito melhor do que o meu tinha sido na escola pública. Essa pessoa, e até a própria rotina, né? O tempo que eu levava para chegar no trabalho, o que eu gastava de energia para chegar no trabalho, às vezes aquela pessoa numa carona ou no Uber que o pai dava dinheiro para ir, ia tranquilamente. Enquanto eu pegava o metrô, enquanto eu estava muito longe, enquanto eu cansava, eu já tinha feito uma porrada de coisa. Tinha brigado com minha mãe, com o cachorro, com não sei o quê, que você vê na favela, da periferia, você vê que a nossa vida virou novela, né? É sempre conflito, mesmo que na coisa mais simples da vida. Então, assim, você não está na estaca zero, você está no menos 100. A pessoa que vai competir com você, e o mercado, não se engane, é uma competição constante, você não vai estar na mesma posição que ela na largada. Não vai. Tá? Aquela pessoa ou vai estar na estaca zero, e, enfim, vai estar na sua frente porque você vai estar muito atrás, ou muitas vezes está até adiantada. Tá? Então, esse é um outro ponto que você precisa entender antes de qualquer coisa para começar a desenhar ali meio que o seu plano para ascender socialmente. Agora, em termos de capacidade, o que você precisa desenvolver consigo mesmo para começar a crescer? O primeiro ponto eu diria que é aprender a ler, escrever e falar. Parece simples, acho que você, se está aqui, já sabe muito bem o básico, mas a capacidade de comunicação é o principal, e é uma boa capacidade de comunicação, é o principal para que você consiga, no mínimo, fazer com que as pessoas te levem a sério em qualquer ambiente em que você está. Se você não consegue articular frases, se você não consegue mostrar clareza de pensamento, se você não consegue interpretar o que a pessoa está querendo te dizer na entrelinha, você vai reduzir e muito a sua capacidade de crescer em qualquer ambiente. Repito, você pode estar dentro da escola pública, o seu professor, ele já minimamente conseguiu alguma relevância na sociedade. Se você não mostra para ele uma capacidade boa de articulação na sua comunicação, você não vai surgir como opção para aquela pessoa te abrir algumas portas. Tá? Eu vou falar um pouco melhor sobre participar de coisas, mas trazendo esse aspecto da comunicação, na escola, eu tinha uma professora que me incentivou muito porque eu demonstrei para ela o meu interesse em melhorar a minha habilidade de comunicação, e ela começou a abrir algumas portas. Ela vinha, apesar de ser uma professora de ensino médio na escola pública, ela vinha de uma família de classe média ali. Então começou a abrir algumas portas para mim.
me fez apresentar textos meus, obras minhas em alguns lugares que foram pouco a pouco me conectando com outras pessoas, que me permitiu entrar em cursos, depois que me permitiu ter o meu nome falado para que eu conseguisse algum emprego. Então, esse é o primeiro ponto. Você demonstrar para as pessoas a sua capacidade de comunicação. Hoje eu tenho cerca de 30 funcionários na Blank, a minha empresa, alguns que estão ainda na periferia. O que foi determinante para que essa pessoa conseguisse a vaga? Comunicação. Tem 2 especificamente que moram no Rio, já tiveram problemas lá no Rio de traficante, por exemplo, cortar a energia de casa dos caras, mas eles são excelentes profissionais porque eles sabem se articular bem, eles sabem interpretar bem o que você está dizendo, eles sabem ter clareza do que comunicar. Então esse é outra habilidade essencial. Você precisa aprender a falar melhor. E aí, como que você faz isso, tá? Principalmente pela literatura. Literatura salvou a minha vida. Eu comecei a ler Fernando Pessoa com 12 anos, Casimiro de Abreu, Manuel Bandeira, e depois comecei a alçar voos maiores com a literatura mesmo em prosa. Foi o que me deu todo o repertório que eu tenho hoje de comunicação. Eu nunca li uma gramática por mais de 15 minutos, nunca li. Não sei, não faço ideia. Eu gaseava as aulas de português, não é isso que eu estou dizendo que você na escola, na faculdade vai ter que fazer algum curso de português. Se funcionar para você, maravilha. Mas para mim nem foi necessário. O que foi necessário foi ler muito. Se você lê, se você faz o exercício de tentar reproduzir aquilo que está sendo escrito, entender a estrutura daquele texto, você melhora a sua capacidade, cognitiva e de comunicação. Então, está aí o caminho para vocês, é o primeiro passo. O segundo passo é, você tem que entender que cada pessoa com quem você se conecta tem algum tipo de rede. Pode ser o zelador, pode ser o cobrador do ônibus, qualquer pessoa deve ser muito bem tratada por você, tá? Em qualquer ambiente, porque isso vai te permitir abrir portas, as pessoas vão permitir com que o seu nome possa ser citado. Lembre-se, você não tem recurso nenhum. Qualquer citação ao seu nome, qualquer lembrança que você conquista nas pessoas, é um recurso que você ganha para abrir mais oportunidades. Então, trate bem todo mundo, busque entender a história de cada pessoa, busque entender o que as pessoas fazem, porque às vezes vai surgir algum tipo de relação com o que você gostaria de fazer. Vou pegar um exemplo bobo. Quando eu trabalhava na administração de uma construtora, comecei como estagiário, o cara que tocava a parte lá de logística, e quando eu falo tocava logística, não é que ele era coordenador, coisa do tipo, gerente. Ele tinha uma moto e ele ia entregar as coisas e passar pelas obras e tudo mais, ver o que estava acontecendo. Recebia um pouco mais de um salário mínimo. E, meu irmão, eu tratava aquele cara como um pai, assim, porque eu aprendia muito com ele. E o fato dele ter uma importância muito próxima com o empresário lá, o dono da empresa, e circular muito, fazia com que ele conhecesse muita gente. Ele conhecia dono de restaurante, conhecia o síndico do prédio, ele conhecia outros empresários, porque já fez algum tipo de serviço, conhecia advogado. O tanto de porta que esse cara abriu para mim, pelo simples fato de eu tratá-lo bem e saber que ele tem essas conexões, foram absurdas, assim, valeram muito para minha vida naquele momento. Então, esse é um outro ponto, uma habilidade que você vai precisar desenvolver, que é construir uma rede de relacionamento, mesmo que simples. Se você consegue fazer isso com pessoas do seu dia a dia, você vai ficar pronto quando chegar novas conexões no futuro. Esse é um segundo ponto. Terceiro ponto, você precisa ter clareza do seu objetivo. Quais são as habilidades que você consegue ter capacidade de desenvolver. Se você em nenhum momento da sua vida demonstrou capacidade, por exemplo, em ser uma pessoa calculista, trabalhar com números e tudo mais, não tente dar murro em ponta de faca, assim, se decida com o que você tem de habilidade para construir algo para você. E aí eu não falo somente na decisão de uma profissão, mas de fato do que você tem de habilidade pessoal, comportamental, que possa ser usado em diversos contextos. Então, trazer um exemplo aqui, eu falei da comunicação, que eu leio desde muito novo, é uma arma que eu uso hoje para tudo. A minha profissão hoje é a comunicação. Tenho empresa nesse ramo, já passei por empregos nessas linhas, mas eu poderia usar isso de diversas formas. Tá? Eu poderia usar como, eu vou trabalhar com comunicação prestando serviço de agência, eu vou trabalhar com comunicação ajudando alguma empresa na parte institucional dela, eu vou trabalhar com comunicação com redação e assim por diante. Então você precisa primeiro, antes de tudo, entender a sua capacidade, como é que eu posso dizer, no estado da arte, assim, uma habilidade pura ali que você teve, enfim, identificado na sua vida. Como é que você identifica isso? O seu histórico, o que as pessoas sempre disseram que você era bom.
Cara, pode ser assim, jogar bola. Você é bom em jogar bola, mas jogando bola, no que eu era bom? Eu era bom em ser um zagueiro, eu era bom em ser meio de campo, no que eu era bom? Comece a se perguntar mais isso, que você vai ver habilidades suas que podem ser correlatas em outras coisas. Por exemplo, se eu sou um cara que é bom, eu sempre fui bom, um bom zagueiro, sempre fui elogiado por ser um bom zagueiro, significa que talvez eu tenha uma capacidade de retaguarda boa. Talvez dentro de uma empresa a minha função não seria ser a pessoa que abre mercado, ou seja, eu não vou ser o cara das vendas, eu não vou ser o cara do marketing, eu vou ser o cara, por exemplo, do back-office. Percebeu? Back-office nesse caso é a administração, tá? Quando você faz essa correlação com o que você era bom no passado, com o que isso pode representar hoje em dia, você vai tendo mais clareza do valor que você gera para a sociedade profissionalmente. Quando você tem um pouco mais de clareza nisso, o outro ponto que você precisa entender é, antes de buscar respeito, você precisa construir reputação, você precisa construir utilidade para as pessoas, elas precisam entender com o que podem contar, né, relacionado a você. E aí, ou você vai ter um benefício funcional para o mercado, ou seja, cara, no meu caso hoje, eu tenho um benefício funcional muito claro que é ajudar pessoas a construir marcas pessoais, empresários. É isso, se alguém quiser resolver a vida nesse aspecto, eu sou a pessoa. Não tem outra coisa que eu tenha mais especialidade do que isso. Benefício funcional. Mas no início da sua carreira você não tem nenhum benefício funcional, você não vai ser o melhor contador, você não vai ser o melhor marqueteiro, você não vai. No que você vai agregar valor? Nos seus benefícios emocionais, comportamentais. As pessoas vão olhar para você, cara, eu posso confiar muito nesse cara em dar um problema complexo que ele vai tentar resolver de todas as formas, ou sozinho ou articulando pessoas. Eu consigo confiar nesse cara para gerenciar aqui a minha equipe, não necessariamente como líder, mas olhar para você como alguém que vai, por exemplo, ser o fofoqueiro mesmo, para o seu chefe. O seu chefe, ele precisa de ter tentáculos dentro da empresa. Se você pode ser essa pessoa, você já ganha um benefício comportamental. E assim por diante. Tá? Construir um nome no mercado, construir um benefício, um valor que as pessoas consigam associar a você. E aí, pouco a pouco, você consegue transformar isso em respeito. Pois bem, existiam, sei lá, milhares de coisas que eu poderia falar aqui sobre a questão da ascensão ainda, né, da habilidade que você vai desenvolver. Mas, em resumo, em termos de lições que eu aprendi para sair de lá, foram essas. Resumindo e voltando aqui, né, eu entendi primeiro que eu precisava me comunicar muito bem, depois que eu precisava aproveitar todos os contextos e pessoas do meu meio para construir valor, construir meu nome, porque eu não tinha recurso. Depois que dentro de alguma empresa, dentro de algum trabalho, eu precisava ter algum tipo de reputação antes de buscar respeito, e essa reputação estaria associada, antes do benefício funcional que eu gero para o mercado, ao benefício de capacidade pessoal que as pessoas conseguiriam esperar de mim. Tá? E tem outros conselhos rápidos aqui também, participe de tudo, de tudo. Você não pode ter espaço vazio na sua agenda se você está querendo ascender socialmente. Não pode, cara, jogar bola. Jogar bola vale, porque você está participando do evento, assim, mas você tem que participar, você tem que tirar o máximo possível de tempo livre, cara, assistindo, indo para festas e coisas do tipo, tirar isso da sua frente e começar a investir em participar de coisas. Como era a minha agenda quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, era pobre e estava na periferia. 5 da manhã eu descia lá do morro, ia andando, sei lá, 2 quilômetros para chegar na obra, trabalhava como servente ali, à tarde ia para a escola, saindo da escola eu ia para algum curso da prefeitura. E geralmente conciliava com 2 cursos, né? Eu fiz um curso de Excel, fiz um curso de espanhol, cara. Nem tinha interesse em espanhol, nunca usei aquele diploma. Mas assim, eu estava em movimento, as pessoas estavam me conhecendo, eu estava nos ambientes. Estar nesses ambientes vai te permitir o quê? Mesmo que você não tenha nenhuma função, você vai entender como que as pessoas articulam entre si, como que alguém, um fulaninho ganha respeito e outro não, quem que se destaca e quem não se destaca, como você ganha relevância na conversa com as pessoas, quem são as pessoas, você começa a entender quais são os ambientes. Eu, por exemplo, conheci naquela época compás, eu não sabia o que era um compás. Eu entendi que, pô, na sociedade existe, na sociedade de Recife aqui, na prefeitura existe uma iniciativa como essa, legal, e você vai criando uma teia de aranha de conhecimento. Tá? Então, participar de tudo é um outro conselho, e assim por diante. Tá? Esses são os conselhos iniciais, lições que eu aprendi para sair daquele ambiente e começar a me inserir em outro. Nessa inserção, o que você vai precisar fazer? Então, pô, você começou a ganhar algum tipo de relevância profissional, comecei a ganhar um salário mínimo e meio, 2 salários,
agora eu começo a ter relação com o dono da empresa, eu começo a ter relação com um colega de trabalho que tem grana, eu começo a conhecer pessoas que de fato já vêm da classe média, né, estão na classe média. Você só vai ter espaço ali, novamente, é uma pirâmide aqui, você só vai ter espaço no meio da pirâmide se as pessoas te permitem entrar. Né? Existe ali, é objetivo, existem pessoas ali, é um espaço físico da sociedade que você precisa, não é abstrato, é físico, você precisa se inserir. Para se inserir nesse espaço, as pessoas precisam te dar abertura. Como que você ganha abertura, então, para começar a se inserir e abrir mais opções na sua vida, né? Bem, em primeiro lugar, é você, antes de olhar para o dinheiro, olhar para a estrutura moral que você precisa ter. Quem já tem dinheiro não vai simplesmente dar espaço para quem só quer dinheiro. Tá? Essa pessoa precisa olhar para você como alguém que moralmente gera algum valor, moralmente tem princípios, tem interesse em crescer na vida. E, novamente, eu estou falando do mundo ideal aqui, tá, pessoal? Óbvio, vocês podem comentar dizendo que, pô, mas tem muito mau caráter que ganha dinheiro, que cresce. Beleza. E boa parte das pessoas que têm dinheiro hoje cresceram assim, mas você não quer ser assim. Né? A gente quer fazer um caminho correto. É mais difícil, mas muito custo que muito vale. Então, você precisa atribuir a si mesmo princípios que aquelas pessoas vão querer ali compartilhar para te apoiar, né, para te dar abertura. Onde que vai nascer esse primeiro princípio? Assim, na sua missão pessoal. As pessoas precisam olhar em você alguém que tem uma missão pessoal. Eu gosto de dizer, e aí tenta interpretar bem o que eu quero dizer, tá? Que hoje, na conjectura social que a gente tem, quem vem de baixo tem vantagem. Tem vantagem para ganhar mais espaço social. Por quê? A sociedade como um todo, né, o mundo que a gente vive, tem cada vez mais interpretado, criticado ou renegado o papel de quem já vem de famílias com dinheiro. As pessoas que têm dinheiro hoje têm vergonha de dizer que têm dinheiro, têm vergonha, às vezes, em público, de mostrar que vem de uma família boa, estruturada, estável. Não tem vergonha nenhuma nisso, né? Você tem uma família estável que, graças a Deus, conseguiu construir essa estabilidade ao longo dos anos. Mas, se você olha na internet, são poucas as pessoas que vão abrir a boca dizendo isso. Todo mundo quer parecer simples. Você pega, sei lá, um cara que já vem de uma família que tem dinheiro, e aí começa a empreender, o cara quer parecer que começou do zero. Não começou, mas é porque ele tem vergonha, entendeu? De expressar. Ou seja, existe uma demanda social para valorizar quem está vindo de baixo. Então, quem vem de baixo e consegue ter a capacidade de subir, tem vantagem, vai ganhar espaço. Eu digo por experiência própria. Pelo simples fato de eu vir da periferia, muitas portas se abriram para mim em São Paulo, porque as pessoas viam em mim, não é uma questão de caridade, tá? É uma questão de missão mesmo. Eles viam em mim uma missão e eles queriam fazer parte dessa missão. Então, você precisa demonstrar em si mesmo a sua missão. Como você faz isso? Antes de tudo, conhecendo bem a sua história. Vocês vão ver em algum outro vídeo, eu já mencionei no início, eu contei toda a minha história, né, de vida. Vocês precisam saber articular bem onde você nasceu, em que contexto socioeconômico você nasceu, o que te travou para crescer, como você superou esses desafios, como você está hoje. Você não pode chegar em nenhum ambiente onde alguém te pergunta, pô, se apresenta aí, você se apresentar, então, sou do Recife, eu tenho não sei quantos anos e agora eu tô aqui, né? Você tem que ter afiado, é como se você fosse vender uma empresa, você tem que ter o pitch afiado da empresa Você S.A., tá? Então esse é o primeiro ponto para você estabelecer bem uma missão. O segundo ponto é demanda social. Demanda social, você olhar quais são as demandas que existem no mercado e no seu valor pessoal, na sua missão pessoal, começar a tentar entregar aquilo. Por exemplo, eu conheci muitos colegas do G4 que vieram de vendas. Né? Muitos vendedores do G4 vieram do Nordeste. Qual era a missão daquelas pessoas ali? Era democratizar, ou pelo menos você via nitidamente isso, assim, pô, eu quero crescer como vendedor, eu quero que essa profissão seja valorizada, que o comercial seja valorizado, e eu quero que quem venha de baixo tenha acesso a isso daqui. Quando você tinha um colega como esse, era nítido, eu queria ajudar o meu colega, entendeu? Eu vi outras pessoas querendo ajudar aquele colega também, porque ele claramente tinha um projeto que não era simplesmente encher o próprio bolso, né? Então, esse é o primeiro ponto, as pessoas veem em você essa missão, e você ter essa estrutura moral, para que quando o dinheiro chega, você saiba julgar o dinheiro e que as pessoas vejam que você vai receber o dinheiro não como um benefício simplesmente pessoal, tá?
Hoje, esse cara, se eu literalmente não conseguisse mais trabalhar hoje, eu tenho certeza que os meus parceiros de trabalho iriam me apoiar de alguma forma. Fizeram isso quando eu lancei a minha empresa. Porque eles sabiam, cara, existe algum motivo a mais para ele crescer. Ele não quer crescer simplesmente para passar por cima de qualquer pessoa aqui. Ele quer crescer por um propósito. Então, esse é o primeiro ponto também. Depois, você entender e não buscar de forma alguma atalho, tá? Quando você começa a crescer, quando eu falei, né, ganhar 2 salários mínimos, surgem muitas oportunidades de atalhos para você, né? O mais comum, a gente sabe, aposta, né? Aposta, nem preciso dizer aqui, se você busca esse atalho, você pode ganhar um dinheiro, você pode pagar a sua dívida no cartão de crédito, você pode pagar o que você, enfim, precisa pagar na sua vida, mas você vai ter, sim, uma cobrança disso no futuro, tá? Seja porque você vicia a sua motivação, a sua motivação para crescer fica viciada, e quando você começa a crescer, você percebe que a sua motivação para crescer é um dos fatores determinantes para o seu futuro, para o seu sucesso. Você desvirtua a sua motivação, você desvirtua o seu resultado, né? Isso é bem objetivo. Então, aposta, básico, evitem. Depois, atalhos na própria carreira corporativa. Então, poxa, eu sei que se eu babar um pouco mais o meu chefe aqui, eu posso subir acima aqui desse meu colega. Mas, cara, 2, 3 anos no mundo corporativo não é nada. Eu já passei por pessoas que passaram a perna em mim, cresceram, né, porque foram mais políticos, e que simplesmente, depois de 4 anos, essas pessoas vieram querer emprego comigo, ou que queriam que eu indicasse essa pessoa para algum outro lugar. E aí, pô, as portas se fecham, obviamente, para essa pessoa, né? Ela, imagine, se eu sou um recurso mercadológico, e vamos supor que eu tenho, sei lá, pelo menos 30 passes para fazer para essa pessoa, ela perdeu 30 passes no mercado por me ferrar. Imagine isso em escala, né? Então, não buscar atalho corporativo. Eu já, na minha primeira experiência, cara, lá na construtora que eu falei, construtora pequena, o cara começou a ganhar 2 salários, e aí ele achou uma forma de buscar atalho que era ele fazia parte da compra e venda de material de construção. O atalho que ele buscou fez parceria com um dos fornecedores, o fornecedor começou a fornecer nota fantasma, ele pagava no financeiro 2, 3 mil reais e botava esse dinheiro no bolso, sabe? Com o pilantra lá, fornecedor. Meu irmão, esse cara, beleza, ganhou 3, 5, 6, 10 mil reais agora, em pouco tempo. Em 3 anos ele não tem nada, entendeu? O que ele vai ter? Ele vai ter uma moto e é isso, o legado que esse cara tem. Então, não buscar atalho, esse é o primeiro ponto. As pessoas vão lembrar desses atalhos que você buscou cedo ou tarde. Segundo ponto é você, na, no meio em que você vive, começar a ter mais repertório, tá? Se você não tem dinheiro, meu irmão, não tem problema, você precisa ter inteligência, as pessoas precisam querer conversar com você, estar com você, e você só vai conseguir isso através de repertório. Então, boa parte da sua agenda profissional tem de ser estudar, estudar, estudar o mercado em que você está, estudar a empresa em que você está, estudar a vida das pessoas, quem que está no mercado, e estudar coisas que estão relacionadas ao seu meio. Lá em São Paulo, eu comecei a entender que fazia parte da rotina dos meus colegas, cara, boate, fazia parte dos meus colegas, assim, ter happy hours o tempo inteiro, os caras, desde tudo, assim, o prato que ele comia, a bebida que ele tomava, onde ele frequentava ali, as férias dele, tudo isso compõe o seu repertório, e se você não sabe conversar sobre essas coisas, se você não abre espaço para isso, você não vai simplesmente entrar em certas conversas, tá? Então, aumentar o seu repertório. Como? De forma prática, tá? Do pequeno para o mais amplo. Pequeno é você entender, primeiro, o mercado em que você está na construção civil, você é servente na construção civil, não importa. Conheça as pessoas que estão atuando no mercado, as empresas, como que está a expansão do mercado e assim por diante. Depois, conheça bem stakeholders, né, as pessoas responsáveis ali na sua empresa. Conheça quem é o dono, quem é o sócio, quem é o amigo do sócio, qual carreira essa pessoa construiu, quem ela conhece. O Instagram permite isso facilmente. Comece a conhecer essas pessoas, a seguir repertório. Depois, é olhar o que faz parte do lifestyle dessas pessoas, do estilo de vida dessas pessoas, e começar a aprender sobre aquilo também, as viagens que eles fizeram, o que eles consomem e assim por diante. Então, eu lembro claramente, assim, no G4, eu criei uma página dedicada ao mercado de luxo, porque eu estava no G4, tinha muito empresário lá, foi uma das formas de primeiro porque eu gostava, desde sempre, o meu primeiro e-commerce foi de uma carteira de couro, foi de carteira de couro e eu tentava copiar marcas de mercado de luxo. Então eu gostava, mas também eu percebi que era uma forma de me conectar com esses empresários que estavam ali. O que aconteceu?
o próprio Thales Gomes, dono do G4 Educação, que era a empresa onde eu trabalhava, trocava ideia comigo na DM, desse perfil que eu tinha, que não tinha o meu rosto, onde eu falava de marcas de luxo, eu falava, pô, Loro Piana, Brunello Cucinelli, e aí ele trocava ideia comigo dizendo, pô, cara, eu gosto muito da Brunello, minha marca favorita era Loro Piana. E eu dizia pra ele, pô, a minha também, cara, eu nunca tinha visto um Loro Piana na minha vida, e isso foi uma forma, foi um repertório que eu adquiri para ganhar espaço com essa pessoa. Depois eu conheci, por exemplo, o Eric Shibata. O Eric Shibata é astro design, ele faz astro designer, mas também ele faz jato executivo. Ele trabalhou na Embraer, hoje é diretor de brand na CIMED, desenha jatos executivos para bilionários. E relógios, ele começou a fazer isso também, entende muito de relógio. Eu não entendo nada de relógio, você vai ver que eu não tenho nenhum aqui, não entendo, mas na Lorde eu comecei a puxar assunto com ele nesse sentido, até que, cara, quando eu lancei a empresa, muitos meses depois, ele se tornou um parceiro dessa empresa e impulsionou essa empresa, a própria Blank, né, tá aqui até hoje com a gente, por conta de repertório que eu adquiri sobre um assunto que ele gostava, tá? Então, assumir esse hábito de estudar constantemente sobre repertório é outra coisa que vai te ajudar a entrar, né, dentro da camada social ali da classe média e depois na alta também. Deixa eu pegar minha cola aqui para ver se tem mais alguma coisa. Boa, deixa eu pensar. Outra coisa importante, você precisa ter... Desculpa. Outra coisa importante é você não pode ser um lobo solitário. Se você entra hoje na classe média alta em diante, você vai ver sempre pessoas com uma família forte, ou com uma sociedade forte, com um grupo forte. Você nunca vai ver alguém isolado. Você precisa começar a criar essas associações também, criar sua família. Tá? Os filmes da máfia, eles ensinam muito sobre ascensão social. Vocês vão ver que, sei lá, Peaky Blinders lá, por exemplo, quando a família dos Shelby começa a crescer, eles começam a criar os laços familiares cada vez mais fortes, o nome da família, assim por diante. Então você precisa também estabelecer com que a sua família tenha relevância. Aí você pode me dizer, assim como eu já vivi, cara, na periferia, a minha família é completamente estruturada, quebrada, né? Eu posso falar por mim, meu tio chegava lá bêbado em casa quebrando tudo, quando a gente morava lá, vó, tio, mãe, não sei o que, todo mundo junto. Como é que eu vou trazer esse cara para me ajudar a ascender socialmente? Não tem como, tá? Não tem como. Você vai ter que criar sua própria família. E aí, seja você casando efetivamente, tendo filho, que eu recomendo, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas tem essa opção que é mais difícil, ou você simplesmente criando o emblema da sua própria família, do seu nome, do seu sobrenome, e pouco a pouco se associando com outras pessoas que são os seus... esqueci o nome da palavra agora. Existe uma palavra isso já na Idade Média. Associados não, tem outra palavra. Agregados. Agregados. Na Idade Média, quem não fazia parte da sua família por ligação sanguínea, ainda assim poderia ser parte da sua família como um agregado. Por exemplo, um colega de trabalho que tinha outra família, em que você trocava benefício com aquela pessoa, ele era um agregado e fazia parte da sua família. Traduzindo para a realidade hoje, se você tem um baita colega de trabalho que cresce contigo pau a pau ali, ele é um agregado, ele compõe ali parte da sua família. Um sócio, como o caso do meu sócio Lucas Freitas hoje, a gente quase que tem uma família unida, por agregação. Eu participo um pouco da família dele, ele um pouco na minha família, e isso já cria laços dentro da própria camada social em que a gente está e te permite ser aceito, né, para as pessoas. Ninguém vai te aceitar sozinho. Então, isso do agregado já ajuda muito, é uma opção extremamente válida. E uma outra opção é, cara, você construir por conta própria, sim, mas mostrando que existe um legado por trás de você. Que é o que eu recomendo, a árvore genealógica. Construir a sua, cara. Se você não tem recurso, busca construir a sua árvore genealógica, porque isso vai te dar repertório social, como eu falei, familiar, muito forte, para que você consiga se inserir. Como você pode fazer isso? Family Search. Tá? É um site da Igreja dos Mormons. Eu sou católico, mas eles fizeram esse trabalho incrível, documentação no mundo inteiro. É o maior banco de dados, como é que se chama? Genealógico do mundo. E você consegue criar gratuitamente lá. E aí você, pouco a pouco, vai entendendo, pô, minha família nasceu aqui, a gente tem essa base e tudo mais. Isso te permite ter um pouco de repertório familiar para entrar no meio social. Em contrapartida, a sua família, é uma coisa que eu não falei, mas se ela te afasta do crescimento que você precisa ter, infelizmente, você precisa reconsiderar a proximidade com ela, tá? E aí eu falo especialmente para quem tem problemas com a família mesmo, traumas.
Se você tem traumas com sua família, e se você sente de alguma forma que esse trauma te trava de crescer, ou se você não sente, mas, cara, começa a perceber o valor que essas pessoas geram para você na prática, o que eles comentam sobre você, psicologicamente, como é que eles te afetam, se você percebe que o saldo não é positivo, tá na hora de realmente se afastar, tá? E existem algumas formas para isso. Ou você se afasta no mesmo lugar que você está, ou fisicamente. Fisicamente é a melhor opção. Foi o caso que eu fiz, por exemplo, quando eu fui para São Paulo. Foi o que mais me ajudou. Estar distante fisicamente dos problemas que a minha família tinha. Eram problemas reais de, por exemplo, a polícia, correr o risco da polícia entrar lá e prender gente na família, sabe? Como já fizeram algumas vezes. Então tem esse ponto também. Você precisa construir a sua família do futuro e ter cuidado com a sua família atual. Pois bem, são muitos pontos. Eu gostaria de passar por muitos outros. Acho que se você vai sair daqui, você não vai necessariamente sair daqui já com toda a ferramenta para que você ascenda socialmente, mas eu acho que já consegui gerar algumas provocações. O que eu preciso, né, que você tenha em mente saindo daqui, grosso modo, primeiro, você vai crescer por sua capacidade individual de gerar valor. Você vai fazer isso através do seu trabalho e das suas relações. As suas relações precisam ser construídas com o máximo de respeito e educação possível. E o seu trabalho vai ser construído pela sua capacidade de comunicação, entender o seu meio e gerar valor técnico para o que você entrega, benefício funcional, lembre-se. Quando você começa a construir isso, né, um salário mínimo e meio, 2, 3, aí você começa a fazer o trabalho de inserção social na próxima classe da pirâmide através do estudo, como eu mencionei, e aí não é estudo acadêmico, apesar de ajudar muito, é o estudo social, né, intelectual como um todo, através das relações, aí sim, da rede de conexão, e através da construção de através da missão, tem uma missão compartilhada, e por fim, a questão familiar, construir uma família de fato. Acho que a partir daí, se você conseguir pegar alguns insights que eu trouxe aqui, você já vai ter um breve resultado. Eu espero poder te ajudar nos próximos vídeos, vai ter sempre conteúdo nessa linha para agregar na sua jornada. A nossa pretensão aqui com esse canal é fazer com que você, ascendendo socialmente, você mude a nossa sociedade. Precisamos de mais pessoas com garra, subindo, ocupando novos espaços para que a gente volte a crescer, especialmente o nosso querido, o nosso imortal Pernambuco. Um abraço e até o próximo vídeo.